Hoje é um dia especial. Eu, como professora, educadora e historiadora, nesse dia estarei entrevistando mulheres excepcionais da comunidade remanescente quilombola de Areias Pequenas, da cidade de Araquari, Santa Catarina. Quem são essas mulheres especiais? Dona Ivone, na liderança, Dalvana, como coordenadora do ensino da escola da comunidade remanescente quilombola e como educadora, a educadora excepcional Marilise. Dando início a essa entrevista, Dona Ivone, quem é a senhora? Eu sou mulher quilombolas de Areias Pequenas. Dalvana, o que você se considera? Sou mulher remanescente quilombola de Areias Pequenas. Agora, a educadora. Eu também sou mulher remanescente quilombola do Areias Pequenas. Ressaltando aqui a Dona Ivone, qual a sua origem? Eu sou de Santa Catarina. De Santa Catarina. Isso. Nasci em São Francisco do Sul. Daí me casei, vim embora para Araquari. De que maneira a senhora se vê como mulher quilombola de Areias Pequenas? Conhecendo, casando, conhecendo seu Zico, nos namoros, né? Eu me sinto muito gratificante, né? Assim, muito orgulhosa, assim, né, de ser, né, uma mulher quilombola, né? E daí, né, o meu marido também, ele era muito, né, conhecido lá, né? E daí a gente começou a ir nas reuniões, né? E daí começamos a juntar umas pessoas ali, né? Daí a gente fazia as reuniões, daí ali que a gente começou. E aí nasce a comunidade remanescente quilombola. Isso. E as mulheres... E as mulheres ali junto fazendo com nós. parte dessa história. As mulheres fazendo parte dessas histórias ali junto com nós. Dalvana, como que você se vê a sua origem fazendo parte dessa história da Dona Ivone com seu Zico? Eu me vejo uma mulher de fibra, de garra, porque ser filha de uma liderança e de um líder comunitário, como foi o meu pai e minha mãe, me requer responsabilidade enquanto mulher, enquanto uma pessoa negra. Então, me sinto na responsabilidade de seguir em frente com o projeto do meu pai, que deixou um legado muito lindo para a gente, enquanto comunidade, e a minha mãe, enquanto liderança. Marilise, a sua origem, como que você vê dentro dessa família aí de lutadores que lutaram para que a comunidade surgisse e fosse reconhecida que foi uma luta? A minha origem, né, ela já é do Areias Pequenas, né? Eu sou natural de Araquari. Morei no Areias Pequenas até meus 5 anos de idade. Depois fui para o Linguado, onde resido até hoje. Mas, né, nunca me desliguei, né, da comunidade. Tenho a minha família, né, meus tios, os meus avós. Sou filha do Laércio Budal e Zaira Cardoso, né? Meu avô Mário e Marta Budal. Meu bisavô, né, é Antônio Miguel Budal, o nome que deu origem, né, à rua principal da comunidade. E então, né, eu me vejo, e eu faço parte a partir do momento e do reconhecimento, né, dessas pessoas que trouxeram, né, e deixaram o legado, né, para nós. Além disso tudo, né, eles buscaram e hoje nós estamos aqui. Que esse legado é uma grande responsabilidade, né? Foi o início dele, a gente pode dizer, com a Dona Ivone, com o seu Zico, né? E agora a nova geração. Levar isso para frente nesse mundo contemporâneo, né? E o reconhecimento, e que a comunidade de Areias Pequenas fique conhecida, né? E principalmente, ao longo do tempo, as mulheres,
né? Porque às vezes as mulheres sempre, infelizmente, muitos momentos da história ficaram em segundo plano. E hoje não, né? Então, vocês são maravilhosas, né? Estando aqui, né? E mostrando a história de vocês. Dona Ivone, para a senhora, qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou na sua vida? Não foi fácil. Eu acho que foi, olha, encontrar o seu Zico e dizer, olha, vamos casar, homem. Não, nós levamos muito tempo ainda para nós casar. É, Dona Ivone? Levemos. Nós namoramos 6 anos. 6 anos. Aí depois nós ficamos noivos. Aí depois nós casamos, né? Daí que nós casamos, nós íamos embora para áreas pequenas, né? Aí lá eu construí a minha família, né? E ali no início, como era? A senhora como mulher, assim, como que foi aquele início ali para abrir caminhos, né? Porque não tinha nada no início, toda a comunidade tem que abrir o caminho, né? A construção da casa, a constituição dos filhos, a educação, né? Como que foi? Qual foi o desafio que a senhora considera de tudo isso? Foi um desafio muito difícil, né? Porque na época que eu vim cá para áreas pequenas, não tinha luz, não tinha água. E daí para mim foi muito difícil, né? Criar meus filhos, que eu tive bastante filhos, né? Quantos filhos, Dona Ivone? Eu tive 11 filhos. 11 filhos. Isso, né? Daí eu tenho 2, uma que eu ganhei prematura e outra que perdi no trânsito, né? De Javan Luiz da Costa, né? Que ele que também trabalhava também sobre essa comunidade lá de Áreas Pequenas. Para ter o reconhecimento, para né? ter o reconhecimento. Conseguir a carta de certificação, né? Isso, era ele e o primo, né? Com o Jorge. Mas foi muito difícil ali, né? Porque daí a gente morava numa casinha de madeira, daí a gente não tinha água, não tinha luz. Daí a gente se alumiava assim com vela, com luz de querosene. Daí a gente ia fazer pão, era no forno a lenha, era tudo muito difícil, né? Sim, lavava a roupa no tanque, era tudo muito difícil. Mas graças a Deus, né? Estamos aí. Sim. A gente vê que a história, ela mostra isso, né? Lá no início, isso a gente tem que mostrar para essa nova geração, né? Como que foi? Como que ela foi constituída, né? Não tinha energia. Como se virava? Imagina hoje um mundo sem energia elétrica, né? Vocês viveram isso, né? E no tanque, ou ir às vezes no rio, né? E a alimentação de vocês, né? Qual que ali era o foco da alimentação de vocês? O trabalho? Meu marido toda vez ele foi metalúrgico, né? Ele trabalhava em fundição, né? Mas daí eu ia pro mar pescar, né? Para ajudar ele, né? Aí eu ia pro mar para ajudar ele, né? Então daí, naquela época assim, eu tirava muito marisco, né? E pegava caranguejo também. Eu ajudava ele muito, né, no mar. Então eu pescava, alguma coisa eu pescava. Isso, é porque a gente pergunta, né? Porque todo mundo acha, tá tudo ali no mercado. Na época não, tinha que plantar, tinha que pescar. Então, para entender toda essa trajetória, né? E, Dalvana, dentro disso que a tua mãe colocou aqui, qual foi o percurso que tu destaca nessa trajetória da tua família e tu ali dentro, nesse processo da história? Bom, como a mãe já citou, né, o nosso percurso de vida não foi fácil. A mãe e o pai se casaram, formaram a nossa família de 11 irmãos. O meu pai já vinha de uma família humilde, pobre. Ele toda a vida foi morador da comunidade Areias Pequenas, né? Nascido ali, criado ali. Então, a nossa vida não foi fácil, o nosso percurso. Os meus irmãos mais velhos, os 3 mais velhos, trabalhavam junto com o pai, na roça, no mar, plantavam feijão. De tudo um pouco faziam para criar a geração mais nova. Como a mãe falou, o pai era metalúrgico, mas também vivia da pesca nas horas vagas, nos finais de semana, para ter uma renda para agregar no alimento e nas demais necessidades que a família precisava. Como tu se vê como filho da liderança da comunidade remanescente quilombola? Bom, eu me vejo, como eu já falei anterior, com uma responsabilidade gigantesca, né? Vamos dizer assim.
porque é um legado que eu não posso, eu enquanto educadora, enquanto mulher negra, deixar morrer. Porque ser quilombola, hoje para mim, é um orgulho. Eu digo hoje porque eu não tinha o conhecimento do que era ser uma mulher quilombola. Hoje, para mim, eu falo por onde eu vou que eu sou uma remanescente quilombola porque eu sei do que eu tô falando. Essa história é minha. A gente viveu essa história. Só não tinha o conhecimento. Hoje eu falo com prioridade que eu sou uma remanescente quilombola. Isso que tu falou agora é muito importante, né? Você não se via. Quando que você começou a se ver como uma mulher remanescente quilombola? Em 2019, muito pouco tempo. Isso, aí que eu queria chegar. Aí que as pessoas, né, aqui conversando com vocês, têm que observar que foram por causa de políticas públicas, tá? E dentro da escola, né, isso começa em 2003, quando que se coloca que os professores, e eu como educadora, também historiadora, nós tínhamos que trabalhar a cultura afrodescendente e indígena dentro das escolas, resgatar os aspectos positivos da cultura afro-brasileira e indígena. Né? Destaco a indígena também, que é desde 2003. Né? Fazem 20 anos. E aqui hoje a gente está fazendo um podcast para que a mulher remanescente quilombola seja respeitada. Né? Então, é uma luta constante. Né? Fazem 20 anos. Então, vocês estão de parabéns. É aí que é importante. Ó, em 2019, mas você se reconheceu. É aí que começa. Aí o que é? Uma estruturação dentro da comunidade. Agora, vamos levar isso para... A gente, como historiadora, eu estou falando, a gente não pode dizer, vamos deixar isso para a próxima geração. Não. Nós estamos aqui, vocês estão aqui. Vamos fazer a diferença já. E isso vai refletir o quê? Nos filhos, né? Na nova geração que está aí. E você, Marilise? Como que você se enxerga como mulher remanescente quilombola? Como a Dalvana já falou, né? Trazendo a parte ali também do reconhecimento, né? Da comunidade. Eu não participei, né, desse início do reconhecimento. Pelo que, né, eu sei, assim, foi passado, né, e conversado, a gente conversou muito também durante esses anos de faculdade, né, foi um caminho longo, né, que o tio, né, o tio Zico, foi junto ele, outras pessoas, né, também a Dalvana, o pessoal, a família, né, inteira. E assim, é emoção, isso é importante. E enquanto ali do eu entender, né, e me reconhecer, eu também, a partir da faculdade, né, que nós somos licenciada, né, licenciatura em Educação Escolar Quilombola, né, Educação Escolar Quilombola em licenciatura em Pedagogia, a partir de 2019, quando eu tive as primeiras aulas da história afro, né, descendente brasileira, que é uma história totalmente nova, porque ela trouxe algo que nós não conhecíamos. O que nós estudamos, né, na história, nós estudamos que, né, os negros, né, trazendo no contexto negro os quilombolas, eram uma raça inferior, né, uma raça que era muito desprovida, tanto de cuidados quanto sentimentos, né, e não tinha muito valor para a sociedade. E trazendo esse conhecimento, dali que eu fui me reconhecer. É interessante falar também que, assim, ó, esse reconhecimento em ser quilombola, ou até mesmo em ser negro, né, ali, aquele contexto, eu aprendi a me valorizar, né, e a valorizar a minha raça, né, e entender por quê.
se a gente for ver a história que foi contada dos negros, que era uma raça inferior, eu, enquanto adolescente, né, enquanto criança ou enquanto adulto, se não conhecesse a história, né, o que é, e a valorização do negro, eu não ia querer, assim, me reconhecer como tal, né? Porque quem, em sã consciência, iria, né, se identificar como uma pessoa, né, ou com uma raça inferior? Esse aspecto que tu coloca é muito importante, porque foram nos últimos anos que vem esse reconhecimento e até no censo, né? Quando chega nas casas e pergunta qual a tua origem, hoje as pessoas estão se identificando como afrodescendente, né? E isso não ocorria no passado. Então, aonde que isso vem ocorrer? Olha a importância do campo educacional. Como tu disse, infelizmente, eu como historiadora sei, não tem isso nos livros. Aí o quê? É o nosso desafio hoje, criar uma didática, não só na teoria, né? Buscar lá na prática, levar para os livros e mostrar para a nova geração, né, o reconhecimento, né? Toda a luta que ocorreu. E hoje vocês estão aqui. Principalmente, né, eu posso dizer, há 20 anos atrás, a gente dizendo que ia ter uma graduação remanescente quilombola, a gente dizia, isso não vai acontecer. Não, quando? Né? Então, a gente se emociona, como aqui tu se emocionou agora, né? E aí vem o reconhecimento. Então, realmente, quando eu digo que o carro-chefe de uma nação é a educação, agora tu provou, Marilise. E isso é muito importante, né? Porque tu vai levar nessa experiência como professora, tu vai atuar em sala de aula, e isso vai refletir, imagina, daqui 20 anos. Aí vai vir o resultado. Né? Porque agora já está vindo alguma coisa. Agora pode ser pequena, mas a gente tem que ir aos pouquinhos. Aí a gente vai fazendo grandes conquistas. Né? Aqui vocês são o exemplo disso, né? A Dona Ivone. Né, Dona Ivone? Quantos anos, Dona Ivone? 70. Então, é uma vida, né? E está aqui, ó, né? Para que as pessoas escutem ela. Né? Então, isso é muito importante. Dona Ivone, que mais marcou na sua vida? Um aspecto, uma coisa que a senhora assim, isso eu não esqueço, isso está marcado. A minha história. O que a senhora mais lembra referente da senhora, assim, algum fato? Quando eu ganhei o meu filho mais velho. O nome dele, vamos lá. Roberval Marcos da Costa. Isso me marcou muito, né? Meu filho mais velho. Gosto de todos, né? Mas, sim. Mas o meu filho é o que me marcou mais. Porque eu passei muito mal dele, né? Para ganhar ele. Então, não esqueço. Isso é importante, né? É o que? É o que marca para mim, né? É o surgimento de uma... Quantos anos que a senhora tinha? A senhora recorda, Dona Ivone? Eu acho que eu não me recordo, né? Não sei. Mas era novinha, ela casou com quantos anos, Dona Ivone? Eu era nova, eu me casei com 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então, né, se a gente for observar... Aí eu ganhei ele com 21 anos. 21, ó, então... 21 anos. Então, se a gente for ver, realmente, era uma família, né, se formando, e aí que veio, né, os grandes desafios, né? Então, E hoje, o importante, o Roberval hoje, ele também está indo para o ramo da educação. Né? Então, isso é muito importante. Né? Ali, a comunidade evoluindo, né? E todos buscando uma graduação. Né? Então, isso a gente também ressalta. Né? Dalvana, quais são os desafios para você da educação quilombola atualmente? Bom, os desafios chegam todos os dias, né? A partir do momento que a gente entra dentro da escola, os desafios entram antes do que a gente. Mas eu acredito que a modificação é necessária ser feita,
né? A gente precisa mudar a história, né? Como que eu posso dizer? Não tornar o passado novamente para o presente, mas sim fazer do presente, falar da nossa história, da nossa ancestralidade, né? Só assim a gente vai conseguir derrubar os desafios que a gente enfrenta na história. É formar novas narrativas na história, né? Isso é importante. Hoje está muito em evidência falar a palavra narrativa, né? Mas então a gente formar essas novas narrativas com essa geração e mostrando um caminho, né? Porque tu, como professora, e hoje como coordenadora. E tu, como coordenadora hoje da escola, da comunidade quilombola, qual que tu vê assim, esse é... O que tu pensa que tu pode transformar? Qual que é o desafio para ti? Bom, eu sou professora orientadora, né, da educação escolar quilombola. Eu me vejo com um desafio muito grande, assim, vamos dizer, não é um desafio a palavra certa que eu quero usar, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas eu me vejo com a responsabilidade, como já ressaltei antes, né, que a educação escolar quilombola, ela já está aqui junto com a gente desde 2020, desde 2019. Na verdade, a gente já tem na comunidade a educação escolar quilombola. Eu venho acompanhando desde lá, eu ainda não era educadora, né? Eu iniciei, tem 2 anos agora que eu estou como educadora lá, mas enquanto filha da liderança da comunidade, ali, eu já venho né? acompanhando o trabalho da educação escolar quilombola. Então, eu me vejo assim, o que eu quero para a educação escolar quilombola ou de Areias Pequenas? Quero que a gente vá além dos muros escolares, falando da educação escolar quilombola da comunidade Areias Pequenas. Mas falando como? Como a Maria Elise ressaltou, não das histórias que a gente ouvia enquanto criança, enquanto adolescente, mas sim dessa história que a gente começou a enxergar de maneiras diferentes lá na universidade, com outros olhos, com outra mentalidade. Um exemplo. De como eu quero... Um exemplo do que tu aprendeu lá, que tu queria colocar em prática. Um exemplo do que eu aprendi lá, que eu quero colocar em prática, que eu ainda não consegui, é que as pessoas se aceitem como uma remanescente quilombola ou um homem remanescente quilombola. Porque a nossa comunidade, somos com 200 famílias. A nossa rua principal, praticamente somos 100% quilombolas. Mas não é todo mundo ainda que se reconhece. Então, um desafio que eu tenho para a minha vida é com o meu conhecimento pedagógico, que não são muito ainda, mas estou caminhando, né, para buscar mais experiências para a minha profissão, ensinar eles, assim como eu fui ensinada na faculdade, a se reconhecerem como remanescentes quilombolas, se aceitarem como negros e como os remanescentes. Realmente é isso. É você se enxergar. Porque, infelizmente, como a Marilise falou, só falava a história dos escravizados. Né? Só isso, né? Muitas vezes, né? E como escravos. Vieram, foram forçados, né? E realmente tem a história dos escravizados forçados ao trabalho, se não trabalhassem correto, né? E tinham os castigos, mas não exaltavam qual a história antes dos afrodescendentes virem para o Brasil. Tudo que eles construíram até hoje. E aí, é aí que vem a educação remanescente quilombola. Aí ela vem para isso, para enxergar esse novo foco, né? Eu também tive uma aluna que achava que eu não gostava dela. E o prazer meu foi que, anos depois que ela se foi, ela sempre ia na escola assim, né, professora? Agora eu entendi. Né? Então, assim, e isso é importante, porque eu queria o quê? Que ela se reconhecesse como afrodescendente. Né? Então, isso é um percurso e que não é algo fácil. Né? De que forma, Marilise, as pessoas enxergam a sua identidade como mulher remanescente quilombola? Como que tu acha que as pessoas te visualizam? Eu vou repetir um pouquinho, talvez, eu acho, né, que a Dalvânia comentou. Ainda, professora Adriana, é difícil ainda de falar. Porque, assim, por ser algo novo para mim, como estudante
que eu fiz essa graduação e há pouco tempo. Então, as pessoas ainda elas desconhecem e também, às vezes, elas não querem fazer parte, né? E, então, assim, tem algumas pessoas, né, querendo ou não, que riem, que é a realidade, que debocham. E ali, elas, né, trazendo talvez um pouco dessa... Eu digo ignorância, porque ignorância é alguém que não sabe, não conhece, né? O que vai dizer ou não quer conhecer. Então, assim, mas perante as pessoas que estão próximas, né, de mim, aproveitando também, né, eu me sinto lisonjeada, né, assim, agraciada, né, por ter a oportunidade de estar aqui representando, né, tantas outras mulheres, né, maravilhosas, professoras exemplares, com tanta sabedoria e conhecimento. Eu estou iniciando agora, né, mas já me sinto privilegiada e abençoada, né, por este momento. E assim, voltando à pergunta, como família, né, como diz, por eles não conhecerem, quando perguntam, né, eu respondo, eu falo, eu explico o que é ser, né, quilombola. Ser quilombola, dependendo da pessoa, ele vai dizer, né, o que é para ele, o que entende para ele. Então, esse conhecimento dentro da minha família, né, meus filhos, tá gerando, né, a paixão, eu já digo, né, da minha filha mais nova, que ela já tem, né, pela formação. O tempo de pandemia que ela participou, a minha mãe participava das aulas, então ali eles começaram a aprender um pouco mais, né? E se reconhece como tal. E tem aquelas pessoas também, como a Dalvana falou, que não querem, não têm interesse de se reconhecer. Então ele vai muito... não dá ainda tipo para ter uma visão, porque aqueles que falam e dizem, né? Aí eu vou saber. Mas aqueles que ficam e não perguntam, não se pronunciam, né? Não se pronunciam ou não têm interesse, né? Em saber o que é. É até interessante, sabe, Adriana, porque nós ficamos 4 anos, né? Na Univille, na faculdade. E a nossa sala, por um bom tempo, anos, digamos, nós éramos assim, ó, todo mundo queria conhecer, queria ver e até tocar. Tocar mesmo, que teve algumas pessoas que pediram, não pega no meu cabelo. Porque assim, sabe, a gente virou, tipo, todo mundo sabe assim, por quê? Digamos que uma sala de 99,9% negros, né? Sim. O normal para a sociedade é ver 99,9% de brancos. Principalmente nas universidades, né? Eu já sou, né, formada também em recursos humanos, e na minha sala eu era a única negra de recursos humanos, né? E então... Nós, assim, né, virou algo tipo a curiosidade da Univille. Até o momento que nós fizemos na faculdade, ou em 2019, a Festa da Consciência Negra. E foi um evento muito bem organizado que a gente levou para a Univille. Tinha feijoada. Levamos todos o que poderiam... reconhecer a nossa comunidade, né, remanescente quilombola, a nossa origem, né, a tradição, a cultura e até um grupo de pagode. E todos entraram, né, tiraram todas as dúvidas que tinham
E só que ainda no meio da universidade, a gente não era... Muitas pessoas não sabiam, né, o que eram. Mas todos brigavam. Tipo, os professores queriam ser nossos professores. Os alunos queriam estagiar na nossa sala. Por ser a primeira, né, da Univille, turma, a primeira do estado, o primeiro do Brasil, né? E então foi algo assim que, voltando, que eu disse que talvez desconheciam, mas nós estávamos ali. Né? Então, tinha as divulgações, tinha os nossos trabalhos, tinha o nosso voluntariado, né? No nosso estágio, né? Que a gente estava lá presente, se mostrava, ajudava, fazer algo pela comunidade. Ainda a ideia é essa, né? Trazer algo. E então... A gente sempre tem que começar a visualizar, tirar... O que pode se tirar daí? Agora nós estamos sendo vistos, né? Eu sei que provavelmente em determinado momento vocês se sentiram mal, né? Porque aqui agora estamos parecendo uma vitrine, né? Que eu escutei uma vez alguém falar isso para mim, referente a isso. Mas a gente sempre tem que tirar. O que a gente pode aproveitar? Então, aí mostra... Eu estou mostrando a parte cultural nossa. A nossa alimentação, né? A questão da religiosidade também, que é muito firme na comunidade, né? Então, ao longo do tempo, o que foi se modificando? Os estilos de roupa, o estilo, né, do cabelo, que aí vem o reconhecimento até... do estilo do cabelo, que hoje é moda, né? Ou eu vou deixar natural, né? Então, isso faz parte, porque foi um caminhar, né? E é ali que vocês começam a ter essa visão. Vocês já sabiam dos preconceitos que vocês viveram sempre, infelizmente, né? Mas ali vocês têm uma visão, né, maior, né? Como que nos vem? Então, agora nós vamos mostrar. E por isso que vocês estão aqui. Quem são vocês? As mulheres remanescentes quilombolas. Estamos aqui. Então, isso é muito importante, né? Quais motivos te incentivaram a realizar a graduação da educação escolar quilombola? Já ali o primeiro, né, motivo foi a oportunidade e também o interesse, assim, de poder, né, ser uma professora. Hoje eu sou, né, uma educanda. E passar o conhecimento, né, para essas jovens ou crianças, no momento agora é jovens, né, e passar o meu conhecimento, o que eu adquiri, o que eu conheci, passar para eles, para formarem, né, cidadãos que hoje são, que já são cidadãos, mas a irem além, buscar, né, oportunidade para a vida através do ensino, que é um desafio como professora, porque ser, né, a teoria, digamos, é totalmente diferente da prática, Sim, né? sim. E essa prática é o que eu estou buscando, né? A teoria já tenho algumas, na verdade, o conhecimento ele sempre nunca, né? Ele sempre está nunca para, a gente nunca sempre sabe, transformando, né? isso, Então, de tudo. Então, está sempre estudando, está sempre buscando para poder formar, né? Esses jovens, ajudá-los a conquistar algo, né? Que futuramente para eles e também a conhecer um pouco mais, né? Da comunidade, né? Da comunidade, como diz, já disse a Dalvana, né? Dentro da escola e também além dos muros da escola, né? De que forma essa formação agregou a sua identidade como mulher remanescente quilombola? Essa formação, ela aprimorou e ajudou a me fortalecer mais como pessoa, como mulher, né, que sou, Isso. como mãe, e a buscar, né, e trazer esse conhecimento, tanto o conhecimento, né, que eu adquiri na escola, tanto o conhecimento que eu aprendi
nos estágios, né, fora dela, da comunidade, o que eu aprendi, a valorização, né, a valorizar mais, né, e também aos fatos do nosso passado, né, que nos ajudou, né, a estar. Quais as principais marcas que sua formação lhe ofereceu, que você deseja repassar para os seus alunos? O que mais marcou na tua formação e o que tu quer repassar para os seus alunos? O que mais marcou, assim, na minha formação é que eu sempre tive muita dificuldade e tenho ainda. Só que eu tenho muita força de vontade, né? E eu vou e eu busco, eu vou atrás, eu corro atrás e assim. E eu coloquei como meta na minha vida, na minha graduação, eu até com os meus filhos, né? Aí, porque eu tenho meu filho eu falo meu filho do meio, de 24 anos, ele disse, o que a mãe quer mais com o estudo, né? Aí eu disse assim, o que a mãe quer mais com o estudo é porque o filho não quer nada com o estudo, né? Tipo assim, eu quis ser o exemplo para eles, né? E também é algo que eu sempre busquei para mim, mais conhecimento. E no estudar, e assim, eu coloquei como meta ali na minha vida, e eu assim coloquei para eles. Não é brincadeira, eu coloquei. Eu não vou tirar nota abaixo de 8. A mãe foi como se fosse uma aposta. Certo. E aquilo ali eu levei para minha vida, eu levei para a faculdade. Aí tinha sábado, tinha domingo, era direto, era estudo, era isso, era aquilo, né? E então me privei de muitas festas, né? Por quê? Porque eu, assim, né? Futuramente eu tive um problema grave de saúde. Hoje, graças a Deus, né, tô bem. Mas isso, para os médicos, eles diziam que eu não ia mais poder trabalhar. Eu não ia mais, assim, tipo, aos olhos dos médicos, né? Sim. Mas a fé e Deus é o que, na verdade, né, me proveu de tudo. E as orações, tanto da família, da mãe, do meu marido, de toda a comunidade, né? De toda a cidade, né? Digo assim, de Araquari. Então, isso eu coloquei como meta. E no último dia, né? Da minha colação, e eu consegui. Né? E o mérito, né? De uma das melhores alunas da sala. Eu digo uma das melhores alunas da sala, porque eu tenho também minha colega Renata, que também conseguiu, né, a média. E, assim, quando eu falo que tenho dificuldade, não é assim... Mas só que, mesmo tendo a dificuldade, insistir, buscar, tentar, você consegue. Sim, sim. É isso, assim, sabe, que eu quero... Eu mostrei para os meus filhos, meus 3 filhos, né? A Ariadne, o Andriel e a Caroline. O meu marido Edson, que sempre acreditou, assim, em mim. A minha mãe, Zaira, que é uma bênção na minha vida, né? E então é isso, que se você quer, você pode. E é só, depende de você. Marilise, eu posso dizer assim, como educadora, né, que você está de parabéns, porque você é uma guerreira dentro o que tu colocou das tuas limitações, né, como mulher, na questão da saúde, né, nas dificuldades do estudo. Você mostrou, se eu quero, eu posso, e você mostrou isso, né? E ser educadora, você sempre vai estar se reciclando, sempre vai estar se reciclando. E aí que é importante, né? Você vai aprender, né, muito nessa trajetória
nas escolas, né? Com os outros professores, né? Com os alunos, porque você hoje trabalha no SEJA, Educação de Jovens e Adultos, e ali você trabalhando com, às vezes, adolescentes, adultos, e eles têm uma bagagem de vida. Então, dentro dessa bagagem de vida, você vai o quê? Vai se aprimorar como professor. Então, você está de parabéns. Nesse momento, temos uma nova integrante na nossa roda de conversa das mulheres remanescentes quilombolas de Areia Pequenas, que é a Rosélia, uma aluna que está no segunda série do ensino médio do SEJA, da Educação de Jovens e Adultos. Quem é você, Rosélia? Sou mulher remanescente quilombola de comunidade Areias Pequenas. Qual a sua origem? Sou nascida e criada, né, na comunidade de Areias Pequenas e vivo lá a minha vida toda, assim. Passei toda a minha infância, minha juventude e hoje, enquanto adulta, moro lá ainda. Como que você se vê como uma mulher remanescente quilombola? Com bastante desafios, né? Cita um desafio, assim. Eu acho que o reconhecimento, né, das pessoas em si ainda. Isso é importante, né? É o reconhecimento, a gente mostrar, estou aqui e o que eu quero fazer. E você está demonstrando isso que voltou para a escola, né? Então, isso é importante, né? Então, a partir daí, tu vai ter uma visão diferente, né? Eu quero ser reconhecida de que maneira? E, na educação de jovens e adultos da comunidade remanescente quilombola, um dos pontos de partida da educação é esse, né? De que forma as pessoas enxergam a sua identidade como mulher remanescente quilombola? Hoje, infelizmente, ainda existe muito preconceito, né? Sobre tudo isso, né? Não é todo mundo que tem uma aceitação. Existe muita rejeita até entre os descendentes quilombolas mesmo, né? Que não aceitam as suas origens. Os próprios, a gente pode dizer que muitos afrodescendentes ainda não se reconhecem, não né? se reconhecem. Não se reconhecem. quilombola. Mas aí que está essa trajetória na educação, né? Porque durante muito tempo isso não foi inserido dentro do ensino. É agora que está. Então, como a Dalvana, a Dona Ivone também já colocou ali, a Dona Ivone no dia a dia, né, Dona Ivone? Não foi na escola, mas foi. A senhora sentiu isso no seu dia a dia, né? Na construção da sua família, né? Então, é aí que vem o grande desafio, né? E aí que está a Dalvana, quando vai para a universidade, você no ensino médio, né, que você antes estudava. A educação mudou na época que você estava estudando antes e agora quando você retornou? Bastante. O que tu sente a mudança ali? Digamos assim que são temas assim debatidos bem diferentes, né? A educação não se ouvia falar, né, sobre descendência dos afros, né? Então hoje assim é bem questionado, é bem debatido esse assunto em sala de aula. Aí que é importante, né? Então, é a essência de tudo, né? Porque a partir do momento eu estou me enxergando ali dentro da escola, porque antes as pessoas não se enxergavam, os afrodescendentes, agora estão contando a história de reis, a história de rainhas, né? O filme até, a questão dos filmes hoje, né? Que está mostrando a história do afrodescendente, e a gente está levando isso. Né? Muitos professores, eu coloco isso, porque eu sou professora ali da comunidade, então a gente busca levar isso realmente para a escola, né? Então isso é muito importante. Né? Então, quem vai trabalhar na educação remanescente quilombola, né, Dalvana, tem que ter essa consciência, né? De que maneira que tu vê no ensino o papel do professor nesse novo contexto para conseguir chegar no seu aluno? Qual o diferencial da educação remanescente quilombola? O diferencial da educação escolar quilombola é que é diferente do ensino regular, né? No ensino regular, a gente tem uma metodologia diferente. E na educação escolar quilombola, a gente trabalha através de projetos. Projeto esses que a gente frisa muito na Lei 10.639, que é levar sobre a história do negro, do povo afro-brasileiro, dentro para a sala de aula. Isso aí é um aspecto muito importante,
né? Como eu já citei antes, fazem 20 anos esse processo e ainda está se caminhando, né? Então, e muito ainda para frente, né? Porque as universidades também tiveram que se adequar, né? E não é algo fácil, né? Então isso é muito importante. E a gente está escutando aqui a Roseli, uma aluna, né, da educação, do ensino médio, né, falando, ó, no passado não tinha essa história dentro ali da escola e hoje já tá tendo. E o quê? Aí tu tá tendo tu tá se enxergando ali. Exatamente. Isso aí é muito importante, né? Quais as situações de vida que te levaram a retornar para a escola? Que fez tu retornar ali para... Então, eu parei meus estudos muito nova ainda, com 16 anos, né? Quando eu tive minha primeira gestação. Então, tipo assim, eu parei pelo bom tempo, né? Uhum. E daí, a busca pelo conhecimento, né? Porque o conhecimento é algo que ninguém tira de ti, né? Então, eu fui em busca do conhecimento. Conhecer minha história, conhecer a história dos meus ancestrais e levar para a vida. Certo. Quais foram as dificuldades e as alegrias enfrentadas enquanto ali você está estudando? O que tu pode dizer um aspecto de dificuldade que tu está enfrentando e um momento que assim, ó, meu lugar é aqui mesmo. É uma alegria daí. Umas, assim, das dificuldades foi conciliar, né? Casa, filho, trabalho, estudo. Então, foi bem complicado. Tem sido complicado, na verdade, né? Mas uma das minhas maiores alegrias foi quando eu consegui me formar no ensino fundamental no 9º ano, né? Que foi ali na comunidade. Sim, que foi mesmo. A gente sempre diz, são etapas. Eu ainda, essa semana, falei para os alunos, né? Encerrei o 9º ano. É uma etapa. É uma etapa ali do ensino fundamental, não é? Foi uma etapa para você. Sim. Você já venceu uma etapa no ensino, né? Aí agora é outra, é o ensino médio. Exatamente. Né? Então, e para frente, né? Pode ir para um curso técnico, pode ir para uma universidade. Aí são outros desafios que vão vindo. E algo que marcou quando a Marilise estava aqui na entrevista, ela dizendo, eu estou mostrando isso para meus filhos, né? Eu lutei, eu batalhei, tive dificuldades, mas eu queria ser um exemplo, né? E aqui nós temos como maior exemplo a Dona Ivone, né? E aonde alguém que sempre esteve do seu lado, Dona Ivone, que foi o seu Zico. O que a senhora pode destacar aqui? Qual o papel da senhora como esposa do seu Zico nesse processo de reconhecimento da comunidade remanescente quilombola? Para mim foi assim um orgulho muito grande, né? De ter ele assim no meu lado, porque assim, quando ele era uma pessoa assim muito falante, né? Então as pessoas chegavam lá, né? Conversavam com ele, então daí ele já tocava nesse assunto, né? Nesse assunto. E também também não deixa de falar também, né? A Alessandra. Sim. A Alessandra também foi uma grande pessoa também na nossa comunidade, né? Porque ela também ajudou muito o meu marido, ela me ajudou também, né? Então daí que foi começando, né? Mas foi ela também que ajudou muito nós, né? E o meu marido também, né? Que ele era muito espontâneo assim, né? Sim. Falante, né? Conversava com um, conversava com outro, né? Pedia ajuda também, algumas coisas que ele não sabia, né? Aí tinha o meu filho de Javan também que ia para Florianópolis buscar o conhecimento também, né? Daí conversava com ele quando vinha de lá, né? Contava as novidades, né? Ele e o primo, o Jorge, né? E daí assim foi começando, né? Foi ali que a gente começou também a nossa experiência ali. Do lado dele assim foi bem bacana. É algo que a senhora falou aí que é muito importante. Foi buscar o conhecimento, né? O seu Zico, que infelizmente eu não conheci, mas existem muitas histórias dos netos, né? Do Vinícius, que adora o vô, né? É um professor também de saberes e fazeres, então ele frisa muito a história do vô, do seu Zico, que ele lutou, batalhou para o reconhecimento da comunidade, né? E ter a sua carta de certificação. Então, esse é um aspecto muito importante. A gente tem que buscar o conhecimento, né? E agora, o grande desafio da comunidade é o quê? É
mostrar o que tem e por que veio. Né? E aí que tá, por isso mostrar as mulheres, né? E o que podemos fazer como um todo, uma sociedade, né? Para mostrar, né? O que a gente pode fazer além, né? Aí esse conhecimento ficar registrado, né? Toda essa luta, né? Isso é muito importante, né? Os registros, né? Que é isso que a gente está buscando. E a oralidade, porque aqui na roda de conversa, os afrodescendentes, na sua história, têm demarcado desde o continente africano as rodas de conversa, né? E isso é importante aqui, né? O que se emociona, se chora, ri um pouco, né? Ficamos nervosa, né? Mas isso faz parte, mas a roda de conversa é para isso, né? Dalvana, quais são os seus sonhos para a comunidade remanescente quilombola e para a educação da comunidade? Um sonho, assim, teu. O meu sonho para a educação escolar quilombola é ter uma escola dentro da comunidade da educação escolar quilombola. E o meu sonho para a comunidade é que a comunidade se aceite. Se aceite. Como tu já remanescente destacou, né? quilombola. Então, isso é muito importante, né? É a aceitação, né? Sim. E isso, ele vai vir isso aonde? Da educação e da família, né? A família tem que plantar essa sementinha, né? E mostrar isso para os filhos, para os netos, né? E assim para frente. Isso é muito importante, né? Então, a gente tem que estar dentro dessa luta, né? Os professores que ali estão, né? Junto com os alunos até que também estão ali na escola, o que eu posso fazer para ajudar, né? Isso é importante, né? O que tu acha disso, Rosélia? O aluno pode auxiliar nisso? Pode, né? De que maneira tu acha que pode fazer isso? Eu acho que buscando juntamente, né? Com a liderança, com a coordenação da educação. Eu acho que se todo mundo trabalhar junto, em equipe, né? Se consegue chegar no objetivo. Algo que tu colocou agora é muito importante. Trabalho em equipe. A gente não é sozinho, né? Todo mundo, né? Então, ali dentro, algo que... quando eu conheci a Dona Ivone, né? E a gente viu a família Costa, isso é importante, né? A questão da família, né? E também mostrar isso, né? A ancestralidade, né? O reconhecimento, a aceitação, né? E a busca de algo mais, né? E isso se faz o quê? Quando se trabalha em quê? Em conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Então, você tem um conhecimento, a Dona Ivone, um vasto conhecimento de vida, né? A Dalvana, né? Os filhos, né? O seu Zico tinha e ele deixou isso para os filhos, né? O Dionei, né? O Vinícius, o neto, né? Então, isso é importante porque a gente vê a família levando isso. Nesse percurso teve dificuldades? Quem não tem na vida? Mas é nas dificuldades que a gente vai valorizar tudo que está aí, né? Dona Ivone, como foi assumir a liderança da comunidade para a senhora? Como que foi assumir isso? Para mim foi uma dificuldade, né? Porque daí eu não tenho muito conhecimento, assim, sabe? Eu não tenho muito conhecimento, porque eu quase não estudei. Então, daí eu fiquei assim, né? De mãos amarradas, né? Mas, Dona Ivone, a gente sempre diz assim, eu posso não ter o conhecimento científico, que é o da escola, mas a senhora tem um conhecimento de vida. E isso a senhora levou para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Então, isso é importante, né? Isso sim. E aí que se constrói uma sociedade. Né? Pode ter... na nossa sociedade contemporânea existem as diversidades, né? E dentro dessa diversidade a gente tem que sempre buscar algo a mais, né? O que eu posso levar lá para a comunidade, né? E o que em conjunto, não sozinho, o que a gente pode fazer além? E aqui um grande desafio que a Dalvana agora propôs é o quê? É montar uma escola, né? Então é aí que a comunidade tem que se unir. O que a gente pode fazer? Né? Então, isso é muito importante.
né? E, Dalvana, quais suas reflexões a respeito das mulheres da nova geração da comunidade remanescente quilombola? A minha reflexão é, como eu já falei várias vezes, né? É a aceitação das pessoas. Porque essa minha geração de agora, diga minha geração com 40 anos, a gente entendeu o que é ser uma mulher negra, uma remanescente quilombola. Mas as adolescentes que tem na nossa comunidade, muitas delas não se aceitam como mulher, como menina negra, como remanescente quilombola. Então, eu acho que a gente... Eu acho não, eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que a gente tem que fazer vários trabalhos comunitários na comunidade, né? Até que elas cheguem lá no nosso espaço escolar, para já ir amadurecendo isso, né? Na mente delas, na cabeça delas, que elas são, sim, mulheres negras, mulheres remanescentes, para se aceitarem, né? Porque eu acredito que a gente não pode deixar morrer a nossa identidade, né? A identidade é um negócio, assim, que a gente tem que levar para a vida. Eu sou negra. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a Maria Luísa lá em casa, tem 15 anos. A Maria é negra. Eu sou casada com um alemão, mas a Maria é negra. O João veio branco. Aí, em alguns momentos da vida, a gente faz algumas coisas na escola. Eu convido Maria, vamos com a mãe formar um grupo de dança, vamos apresentar uma dança. Algumas minhas sobrinhas. Ah, eu não vou, mãe, porque eu tenho vergonha. Aí eu coloco, você tem vergonha do quê? De fazer uma apresentação afro? Você é negra? Eu falo para ela. Você tem que se aceitar que você é negra. Não, mãe, mas eu não estou falando isso. Lá dentro de casa, eu como uma educadora, enquanto orientadora da escola, eu ainda passo por isso. Aí eu fico pensando as pessoas que não têm o conhecimento. Quão difícil é ensinar aquela criança, aquela menina que ela é uma remanescente quilombola. Então, eu acredito que a gente precisa fazer várias ações dentro da comunidade. Certo, aí que vem a questão da construção, né? Até de livros de autores afrodescendentes, homens, mulheres, que tragam essa história. Porque a partir do momento, tu como aluna, né? Tu disse, hoje eu já estou tendo um novo ensino que eu não tinha antes. Então, eu estou me reconhecendo ali dentro da escola. E aí que está esse papel. Porque o quê? Não tem ali. Né? Então, a partir do momento que a gente mostre isso, e aos poucos, né? E também o amadurecimento, né? Aí como o outro vai olhar. Né? Infelizmente, a sociedade ela está dentro desses parâmetros, né? Rosélia, quais as lições que a educação escolar quilombola oferece para você, na prática, na sua vida, ali no dia a dia? Muitas, né? Principalmente a parte de aceitação, né? Tipo, te fazer entender que, tipo, não existe nada de errado com a tua cor, com o teu cabelo, né? Com o fato de você ser negra, de você ser... fazer parte de uma descendência, né? O que tem de errado é o olhar dos outros, é o julgamento das pessoas, né? A não aceitação das pessoas lá fora. Dona Ivone, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para a sociedade hoje, para os jovens? Que eles se aceitam, né? Eu queria ainda que, assim, falar sobre a minha comunidade lá, que lá tem bastante jovem. Tem menina, tem meninos, mas alguns não se aceitam, não. Né? Então, eu queria pedir, né, que esse jovem lá da minha comunidade lá, que se aceitasse, né? Porque, às vezes, assim, não, esse ano não começamos ainda, mas temos com vontade de começar, né? Fazer uns trabalhos lá, né? Umas danças, né? Certo. Assim, para os jovens, né? Certo. Então, eu queria, né, pedir para esse jovem, né, que se aceitasse, né? Que quando a gente fosse fazer lá, assim, um trabalho, assim, de dança, que a minha filha, ela faz, né, esses trabalhos de dança lá com as crianças, que eles se aceitassem, né? Que não deixassem nós, assim, né? Certo, para manter a cultura afrodescendente, né? Isso, então, através da dança, isso, através da música, né? Então, isso é importante, que a partir do momento que coloque isso dentro do contexto do seu cotidiano, aí vai ter uma aceitação. Isso, que ano passado, assim, foi bem bacana lá, né? Sim, os trabalhos lá, né, que a minha filha, né, promoveu lá, né?
Com a outra também filha, com os filhos, né? Com o Vinícius, né? Também, que o Vinícius também é bem, O né? neto, né? Bem Sim, dedicado, sim. né? Então, foi muito bacana lá aqueles trabalhos que eles fizeram, né? Alguns aceitaram, mas alguns também não, né? Então, eu queria Sim. fazer esse pedido, né? Que esse ano, né? Se acontecer de novo, fazer né, esse trabalho lá, que o jovem, né? Se aceitasse. É, que a comunidade É. vá na escola. Isso, né? Verifique É. os trabalhos que estão sendo É. feitos, né? Que é a Isso. educação de jovens e adultos de Areias Pequenas, É. né? Da comunidade remanescente. E que Isso. valorize, né? Porque tem muita coisa É. que foi construída, né? Uhum. E a comunidade tem que assistir, né? Eu assisti, mas muitos nem vão, né? Que a gente É. faz o convite, mas eles não vão. Mas muitos vão, mas muitos não vão. E tu, Era Dalvana, isso. qual a mensagem que tu daria? Bom, eu vou deixar aqui então uma citação de Conceição Evaristo, né? Certo? Que o importante não é ser o primeiro ou a primeira. O importante é abrir caminhos. Certo. E você, Roseli, qual a mensagem que... É que a união faz a força, né? Então, eu acho que a comunidade deve se unir, né? Até mesmo em prol de benefícios próprios, né? Que todo mundo junto a gente consegue ir bem mais longe. Agradeço a presença de todas aqui, das mulheres remanescentes quilombolas, né? Da Dalvana, da Dona Ivone, da Roseli. Então, isso é uma coisa importante, né? Que marca, né, uma parte da vida. Isso vocês nunca vão esquecer, que vocês estiveram aqui hoje, né? E também as pessoas que nos acompanharem nas redes sociais vão compreender o que a gente está buscando fazer, né? Que é levar até a sociedade, a comunidade remanescente quilombola, né? Para que saibam. Tem aonde? Em Araquari, em Santa Catarina. Só aproveitando esse momento, né? Quero deixar aqui então os parabéns enquanto orientadora para todas as minhas professoras lá da Educação Escolar Quilombola Areias Pequenas e também para as minhas alunas, a merendeira da nossa escola e toda a comunidade em geral. Que Deus abençoe a vida de cada mulher, guerreiras que lutam diariamente para chegarem aonde querem.